Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Realmente Deus tem nos dado oportunidades para podermos estarmos na casa dele, para louvar e bendizer o nome dele. Diante de tantas lutas, de tantos problemas, de tantas dificuldades, eu quero dizer para você que você é um vencedor, que os problemas às vezes vão te parar. O Deus que você serve é maior do que a tua luta, é maior do que o teu problema. E eu quero falar contigo mais uma vez na noite desse dia, para te dar vitória. Amém? Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, por favor, para podermos estar compartilhando aquilo que Deus colocou no nosso coração, e Deus tem uma obra na nossa vida, irmão. Amém? Deus tem uma obra na nossa vida para agir em nosso favor, em favor da nossa família, em favor da nossa casa. Hoje é mais um dia que estamos na casa do Senhor. Quantos gostariam de estar aqui e não podem estar? E quantos têm a oportunidade de estar e não estão? O que importa é que eu e você conseguimos chegar. Vamos orar por aqueles que porventura, por algum problema, por alguma dificuldade que estejam passando no momento e talvez não conseguiu chegar na casa do Senhor. Mas Deus, Ele vai agir em teu favor e em meu favor nessa noite, pela sua infinita misericórdia, porque Ele é um Deus de poder, um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus que está sempre agindo para nos abençoar e para nos dar vitória. Amém? Amém. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Preste bem atenção, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê que o apóstolo Paulo, ele começa a leitura aqui falando: não digo isto como por necessidade. Tá? Ele vai de encontro aos nossos corações, e aí no mesmo texto ele volta a falar, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu quero compartilhar com você algo interessante, Algo interessante, esse tema, essa mensagem, eu preguei o ano passado, ali na Curicica, na DEVEC da Curicica, tive a oportunidade de ministrar essa palavra lá. E Deus colocou, assim, eu relembrei essa mensagem esses dias aí, e estou trazendo aqui para ministrar o coração dos irmãos. Eu quero intitular o tema dessa noite, o tema da mensagem é necessidade ou integridade. Diga comigo: necessidade ou integridade. Mais uma vez: necessidade ou integridade. Interessante, irmão, quando a gente para pensar sobre isso, eu quero refletir com você nessa noite sobre esse tema, certo? O que é necessidade? Necessidade tem um significado que muitas vezes parece ser muito óbvio. É uma palavra que está sempre presente no dia a dia, meu e seu. Sempre que nos referimos, àquilo que não se pode faltar, ou seja, aquilo que é indispensável, que é primordial, que recorremos a ela. A necessidade, ou seja, a palavra necessidade pode ser bastante explorada, certo? Pois depende muito
do ponto de vista de cada um, ou da situação, ou da questão. Por exemplo, às vezes, o que pode ser necessário para um, pode não ser necessário para outro. Mas quando a gente está falando de necessidade, está falando de algo específico, de algo que alguém está precisando em determinado momento, né? Então, mas o que é necessidade? Necessidade é algo indispensável. Aí, para refletir, é indispensável? Em algumas circunstâncias, dependendo da situação, aí eu quero que você reflita comigo nessa noite. É útil, que não se pode deixar de ter ou ser. Então, a necessidade é aquilo que você não pode deixar de ter ou ser. E vamos pensar aqui. A necessidade é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, é o que não se pode faltar. Quando se fala de necessidade, a gente compreende de imediato aquilo que não se pode faltar na nossa vida. Aquilo que é importante naquele momento para a nossa vida. E vejamos aqui, o que você vê uma coisa, olha só. Necessidade está relacionada àquilo que é necessário, ou seja, aquilo que é essencial. É um adjetivo que caracteriza o que é imprescindível, enquanto que necessidade é a palavra que representa o nome do que é necessário. É um substantivo do gênero feminino. Agora, na psicologia, necessidade é uma condição extrema, ou seja, essa condição extrema de insatisfação devido à falta de algo, certo? Ou alguma coisa. Então, na psicologia, existem dois tipos de necessidade: as necessidades primárias e as necessidades secundárias. Então, eu quero compartilhar com você o que seria, na verdade, as necessidades primárias. Alguns estudiosos na área da psicologia e psicólogos, né, eles chegaram a uma conclusão que eles chegaram a identificar 24 necessidades primárias, ou seja, necessidades fundamentais, necessidades básicas do ser humano. Muitas das vezes ficamos a pensar sobre isso, né? Porque você vê que quando a gente fala necessidade, a gente entende que é algo importante. A própria palavra já diz, necessidade é algo que é necessário. Mas a que ponto podemos considerar o necessário, ou seja, a necessidade mais importante do que a eternidade? Porque podemos se deparar com várias situações, e aí a gente vai dar alguns exemplos aqui na Bíblia, certo? Agora, vamos lá. A própria necessidade, ela tem uma hierarquia. Dentro da psicologia, foi criada uma pirâmide. E nessa pirâmide, aparecem 5 tipos de necessidade. A primeira necessidade, é comigo, fisiológica. Fisiológica. Isso. O que são necessidades fisiológicas? São as necessidades que estão relacionadas à vida do ser humano. Por exemplo, o ar, o alimento, a bebida, né? Ou seja, o sono. O ser humano ele não consegue viver sem dormir, sem beber água, sem comer. Isso são necessidades fundamentais. E ele cria uma pirâmide das necessidades, em que ele coloca a pirâmide 5 degraus, que são chamadas as necessidades primárias. Baseado nisso, a primeira necessidade são as necessidades fisiológicas. A segunda necessidade, eu digo assim, necessidade de segurança. Necessidade de segurança. Isso. E o que é a necessidade de segurança? É aquilo que faz você se sentir seguro. Exemplo, um bom trabalho, um trabalho estável. Exemplo, um plano de saúde. Exemplo, seguro de vida. Certo? Essas coisas fazem as pessoas se sentir seguras.
Você pode observar que quando você tem algum tipo sofre algum tipo de acidente, ou está tendo algum tipo de enfermidade, você, por ter talvez um plano de saúde, isso te gera segurança. Não uma segurança total, mas uma segurança para você saber que você vai ter uma assistência, dependendo do país que você mora, habita, né? No caso aqui, no nosso caso aqui no Brasil, a saúde pública é muito relativo no lugar onde você é atendido, a época que você é atendido. Você pode ter um atendimento que pode ser bom, que pode também não ser bom. Quantas pessoas aí estão falecendo, estão morrendo pelo mau atendimento em hospitais públicos, e quantas pessoas foram bem atendidas. Então é uma coisa que podemos considerar relativo, dependendo da ocasião, dependendo do diretor do hospital, dependendo do médico que está lá, dependendo do governante que está administrando as verbas públicas. Então isso é muito relativo. Mas, demais, assim, a grosso modo falando, no Brasil, as pessoas não se sentem seguras de ter um atendimento médico público. Quando eu digo as pessoas, aquelas que têm condições de pagar um plano de saúde, para ter um atendimento numa rede privada, num hospital particular, ela se sente melhor atendida e melhor servida. Então, aqui nós estamos na segunda escala da pirâmide, que é justamente as necessidades de segurança. Isso faz você, essas coisas, faz você se sentir seguro. Como quando a pessoa tem, por exemplo, um carro, sofre um acidente com o seu carro. Acidente já está dizendo, né? Acidente não é algo que você, digamos assim, planejou. Acidente é algo que aconteceu, de uma forma imprevista. Você não acreditava que poderia acontecer naquele momento. Você sabia que você está sujeito a acontecer com você a qualquer momento. Então, baseado nisso aí, quando você tem um seguro e sofre um acidente com o carro, você se sente o quê? Seguro. Em que sentido? Minha despesa aí vai ser a franquia do carro, que é um valor geralmente muito inferior ao valor do carro, dependendo do emprego. Todas essas coisas geram nas pessoas segurança. Por exemplo, a pessoa que é um funcionário público municipal, estadual, federal, ele se sente o quê? Seguro, porque aqui no Brasil, na maioria dos casos, ou seja, que eu tenha conhecimento de causa, ou seja, um funcionário público não é mandado embora, não é mandado embora. Ou seja, então ele se sente seguro, se sente que aquele trabalho dele ali é até ele se aposentar, até chegar o tempo dele de trabalho para aposentar, aposentou. Outra coisa interessante que acontece também é o fato de que quando as pessoas também trabalham numa grande empresa, uma empresa multinacional, uma empresa de grande porte, geralmente a pessoa que é interessada, ela procura melhorar, se aperfeiçoar, fazer curso profissionalizante, melhorar sua vida acadêmica, e ela vai crescendo dentro da empresa e geralmente ela se sente segura, porque por ser uma empresa de grande porte, geralmente ela entende que não vai ser mandada embora por acaso, não que não esteja sujeito a acontecer isso. Então é normal do ser humano buscar nessa segunda escala do degrau da pirâmide das necessidades, que é a necessidade da segurança, que é o trabalho para sustentar sua família, que é um seguro de saúde, que é o seguro de vida, e por aí já vai. Então, queridos, essa é a segunda escala da pirâmide, necessidade de segurança. A primeira são as necessidades fisiológicas, que são as necessidades primordial e básica para o ser humano sobreviver. Diga comigo, terceira necessidade. Então, a necessidade de estima. Diga comigo, necessidade de estima. Necessidade de estima. Isso. Por que necessidade de estima? Porque você pode ter as necessidades básicas, você pode ter a necessidade de segurança, mas você precisa ter a necessidade de estima. E o que é a necessidade de estima, irmão? É a nossa própria autoestima. Tem pessoa que ela tem dificuldade com a sua autoestima. Existe, ou seja, reconhecimento da nossa capacidade, nós mesmos reconhecemos outros, a nossa capacidade de adequação. Ou seja, em geral, é a necessidade de sentir-se digno, respeitado por si e pelos outros. Como prestígio de reconhecimento, ou seja, orgulho, inclui-se também a necessidade da autoestima.
Uma pessoa que tem autoestima, o que gera autoestima nas pessoas, geralmente? Quando você trabalha, quando você é respeitado, quando você é valorizado, quando você é honrado, certo? Isso gera autoestima em você, né? Quando você se sente útil, quando você se sente valorizado, isso tudo gera autoestima em você. Quando você se sente, digamos assim, importante, necessário, isso tudo faz parte da nossa vida. Então, na terceira escala da pirâmide, vem a necessidade da estima. Ou seja, nós precisamos ter uma autoestima. Você vê que na Bíblia fala muito sobre isso, né? Porque a autoestima faz com que você se sinta melhor. Não só seguro, mas você se sinta, né, uma pessoa útil para a sociedade, útil para as pessoas, importante para o lugar que você convive, pelo meio que você convive. Então isso é muito importante a gente entender isso. E eu quero dizer para os irmãos que tudo isso aqui está baseado em estudos científicos das ciências humanas na área da psicologia, para que os irmãos possam compreender. Agora, eu quero compartilhar com o irmão, nós falamos aqui, vamos falar, que terminou o que eu pulei aqui, fala assim, necessidades sociais, diga comigo, necessidades sociais. Necessidades sociais, o que são necessidades sociais? Aqui, ó, são necessidades de manter relações humanas em harmonia, sentir-se parte de um grupo, membro de um clube, receber carinho ou afeto de familiares, amigos e pessoas do sexo oposto. Ou seja, a necessidade social. Irmão, o ser humano, ele foi criado por Deus um ser social. Por ele ser um ser social, como é que você percebe isso? Ninguém sabe nada, ou ninguém sabe alguma coisa, ou tudo que sabe, do nada. Ele aprendeu com alguém. Ele conviveu com outras pessoas, se relacionou com outras pessoas e na sua convivência e no seu relacionamento social, ele aprendeu, ele cresceu, ele evoluiu e hoje ele tem um conhecimento, certo? Ou seja, absorveu, adquiriu conhecimento. Seja um conhecimento bom, irmão, ou ruim. Seja um conhecimento benéfico ou maléfico. Aprendemos uma coisa, que Deus, ele nos dá oportunidade, porque no nosso convívio social, a gente aprende tanto o que é bom, como o que é ruim. Agora, eu e você temos o poder de decidir o que é bom, absorver o que é bom, ou absorver o que é ruim. Então, nessa escala, nessa quarta escala, na verdade, que é a escala da necessidade social, do convívio social, Deus chama eu e você para que eu e você perceba, porque você, dentro da área da psicologia, quando as ciências humanas estudam o seu comportamento humano, é para que eu e você tenha a percepção que a gente precisa ter convívio social. Porque o convívio social, ele vai fazer com que a gente cresça em todas as áreas da vida. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce. Ninguém nasce sendo professor. Todos nós nascemos, se alfabetizamos, aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a ler, e tudo isso aí é convívio social. Você vai para a escola, vai aonde quer que seja, vai numa explicadora, você vai ter convívio social, seja com a sua família, vai ter convívio social. Você pode observar que tem pessoas que elas se isolam, e quando ela se isola das outras pessoas, ela começa a ter comportamentos diferentes. E esses comportamentos não são nada saudáveis. Por quê? Porque ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Quanto menos você se relaciona com as pessoas, mais você vai se retrair. Quanto mais você se relaciona com as pessoas, lógico, você tem que ver com quem você vai se relacionar. Para que você possa ter um convívio social, não só o fato de você se relacionar com outras pessoas, mas também de você analisar com quem você está se relacionando, certo? Então, baseado nisso, esse aí também é o quarto degrau da pirâmide que podemos falar aqui na área da psicologia, das necessidades humanas.
Agora, o quinto e último degrau, eu quero participar com você, chama-se necessidades da autorrealização. Diga comigo, necessidades da autorrealização. Amém? Então, preste bem atenção. Também conhecidas como necessidade do crescimento, inclui a realização, aproveitar todo o potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir, relacionar-se com as necessidades de estima, autonomia, independência e autocontrole. Aí vem uma parte também importante. Que ele está falando o quê? As necessidades, certo? Da autorrealização. O que significa? Você planejou. Não, quando eu crescer, eu vou estudar, vou me formar, eu quero fazer faculdade, quero me formar em Direito, quero me formar em Engenharia Civil, quero me formar em Engenharia Mecânica, não, quero ser teólogo, quero me formar em Teologia, quero ser professor. Ou seja, você vai escolher uma profissão que você se identifica. E aquilo ali é uma realização. Quando você consegue conquistar aquele espaço, naquela área que você se programou, se projetou, certo? Planejou, isso vai fazer muito bem. Por quê? Isso vai te dar o quê? A necessidade da autorrealização. E isso não é só na área acadêmica, na área profissional. Também não é só na área profissional, na área da família. Eu quero casar, quero ter uma esposa, quero ter 2 filhos, né? Quero ter uma casa, quero morar em casa, não quero morar em apartamento, eu quero morar em apartamento, não quero morar em casa. E tudo isso aí faz parte da trajetória da vida das pessoas. Então, a necessidade da autorrealização faz parte também, né, da vida humana, do ser humano. Isso é normal. Até porque o ser humano, se ele não pensar em autorrealização, se ele não pensar em ter uma casa própria, se ele não pensar em talvez ter um carro, um veículo de comunicação, um veículo para ele de transporte, um veículo de transporte, seja um carro, seja uma moto, seja uma bicicleta, seja o que for, isso vai depender do ambiente de cada um, da necessidade de cada um, da forma da vida de cada um. Isso são realizações. Às vezes, para a pessoa que está comprando um carro importado, é o sonho dela, mas para a pessoa que está comprando uma bicicleta, também é o sonho dela. Às vezes, para a pessoa que está comprando uma moto importada, é o sonho dela, mas às vezes, para a pessoa também que está comprando, às vezes, uma bicicleta elétrica, também é o sonho dela. Então, cada um cria, né, o seu cenário, na sua projeção, na sua trajetória de vida, ela cria os anseios de autorrealização. Então, nessa escala da pirâmide, está falando das 5 necessidades que o ser humano se projeta na sua vida e que ele galga, que ele quer alcançar, para que ele possa ter. E você pode observar que todo ser humano, em algum momento, ele vai se encaixar nessas 5 áreas aqui. Pode observar isso. Seja, pastor, eu sou um camarada, que eu não ligo para casa própria, eu moro de favor, moro na casa do pai, na casa da minha mãe, mas todo mundo, querendo ou não, de alguma maneira, se ela tiver a oportunidade de ter sua casa própria, ela vai ter. Isso faz parte, certo? Faz parte de ser um ser humano. Agora, eu quero compartilhar com você aqui, preste bem atenção a uma coisa. Existem outras necessidades adicionais. Entre muitas necessidades, dentro de muitos estudos e análises, o Maslow identificou 2 necessidades adicionais na pirâmide de necessidade já criada. Essas novas descobertas davam com as pessoas que já possuíam todas as necessidades satisfeitas, ou seja, todas essas necessidades da pirâmide que eu acabei de falar aqui, a pessoa já tinha alcançado, mas existiam mais 2. E é interessante isso, que aí é onde a gente vai chegar. Presta atenção. A necessidade de conhecer e entender está relacionada com os desejos do indivíduo, de conhecer e entender o mundo ao seu redor, e as pessoas e a natureza. Isso é a coisa que mais acontece, é o que mais a ciência tenta explicar, é a existência da humanidade.
a existência do planeta, a existência da Terra, ou seja, da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, né? As pessoas, quando elas chegam a um determinado momento da sua vida, que ela alcançou esses 5 degraus dessa pirâmide que eu acabei de falar aqui, ela começa a surgir nela as 2 necessidades como ser humano. E aí a gente está compartilhando aqui, que é importante, é a necessidade também da satisfação estética. Está relacionada à necessidade da beleza, simetria da arte em geral, ligada à necessidade do ser humano de estar sempre belo, em harmonia com os padrões da beleza vigente. Então, você observa que são 2 coisas que surgem. Primeiro, a necessidade da sua beleza exterior. Você vê que tem pessoa aí, você vê que tem pessoa que já é bonita, pessoas aí que tem um recurso que já, digamos assim, conseguiu conseguiu conquistar, alcançar esse tipo de degrau da pirâmide da necessidade, mas ela está preocupada porque achou que o nariz dela não está bonito, quer fazer uma cirurgia no nariz, achou que o olho dela não está legal, quer diminuir, a boca acha que está pequena ou que está grande, quer diminuir ou quer aumentar, os seios, e por aí já vai. Começa a trabalhar na área da estética, ou seja, são outra área que as pessoas criam a sua necessidade. E aí você observa uma coisa, que essas 2 necessidades, além das 5 que nós já falamos aqui, na escala da pirâmide que acabamos de colocar, certo? Isso tudo, irmão, são estudos na área da ciência, da psicologia, das ciências humanas. E o tema que nós estamos ministrando hoje chama o quê? Necessidade ou integridade. Então, preste bem atenção. Quando a gente lê o texto lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo, ele começa o quê? Não digo isto por necessidade. Olha a colocação que ele faz. Não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Olha como é que ele fala. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu vejo como esse camarada, ele demonstra que ele não tinha essa maturidade, mas ele alcançou a maturidade. Aprenda uma coisa, eu e você, em qualquer momento da vida, o que geralmente gera ansiosidade em nós? O que é? É quando a gente se sente inseguro, não é isso? A gente se sente seguro. Seguro em algum determinado momento da vida, porque talvez está desempregado, está com problema de finança, está com problema de saúde. Isso são tudo coisas que está baseado nos anseios do ser humano. Então, quando a Bíblia está falando, quando o estudo da psicologia fala isso, a Bíblia já vem falando há muitos anos. Só que o estudo científico apenas vai revelar de forma científica, o estudo das ciências humanas, de forma científica, vai confirmar aquilo que está revelado por Deus na Bíblia. Porque se você observar o texto que nós acabamos de ler, ele diz assim: não digo isso como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele fala assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. De em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. O que ele está falando? Das coisas necessárias da nossa vida cotidiana. Eu e você, essas coisas nos norteiam, faz parte da nossa vida. Como é que você vai dormir? Como é que você vai chegar em casa sabendo que a empresa de telecomunicação, ou a empresa de energia elétrica, ou a empresa de água, ou a empresa de gás da sua cidade, do seu estado, está para cortar a qualquer momento porque a sua conta está atrasada e você não teve recurso para pagar? Como é que você vai se sentir? Qual vai ser a sua reação? Como é que vai ser o seu comportamento? É natural que você crie anseios, né? Crie uma preocupação. Agora, quando o apóstolo fala isso, ele fala 2 vezes. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, digo estou com necessidade, ele quis dizer,
não é que eu quero dizer que eu preciso falar disso para me demonstrar que eu sou diferente. Não! Ele está apenas mostrando que ele é igual aos outros, que ele passa por dificuldade igual às outras pessoas, mas que ele aprendeu a lidar com as dificuldades. Porque o segredo da vida, irmão, é você saber lidar com os problemas. Porque o maior problema do ser humano, o maior problema das pessoas, o maior problema que eu e você tem é não saber lidar com os problemas. A gente não sabe lidar com os problemas, em qualquer área da vida. Você pode observar que tem área da vida que você consegue lidar de uma forma melhor, tem área que não. Como é que você vai lidar com o problema? Ô pastor, eu estou desempregado, como é que você vai lidar com o desemprego? Como é que você vai lidar com o problema de enfermidade? Como é que você vai lidar com o problema de um filho que está doente? Como você vai lidar com o problema de não ter um recurso para você comprar aquilo que é necessário para os seus filhos e para a sua família? Como é que você vai lidar com isso? É muito difícil para nós. Então, quando ele diz aprendi, é que ele entendeu que Deus, sendo soberano, é aquele que vai proporcionar, é aquele que vai realizar, é aquele que vai fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Agora, aprenda isso para que você possa crescer diante de Deus. Agora, pastor, onde o senhor está querendo chegar? Eu vou lá. Observe uma coisa. A Bíblia diz assim, preste bem atenção, Atos 4,35. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso aí foi logo quando fundou a igreja primitiva. Então, tudo era repartido conforme a necessidade de cada um. A igreja entendeu o propósito. Deus uniu e Deus que criou a igreja, ele criou a igreja com propósito, não com o propósito de priorizar a obra social, não. O propósito é salvar as vidas, é fazer você mudar de pensamento, é fazer você entender que mais importante do que a tua necessidade humana, necessidade na área, digamos assim, da autoestima, a maior necessidade que você tem é a necessidade de ser salvo, é a necessidade de você entender o plano da salvação, é a necessidade que você tem de, a tua alma precisa estar na mão de Jesus. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, é Ele que vai abrir porta onde não tem porta, é Ele que vai agir em áreas da tua vida que ninguém pode agir, é Ele que pode operar na tua vida, no teu coração, aquilo que o homem não pode operar, é Ele que vai mudar a tua mentalidade, a tua maneira de pensar, é Ele que vai fazer uma metanoia em você, para que você entenda que o problema que você está passando não é para te matar, não é para que você desista, não é para que você pare, não. O problema que você está passando é para que você tenha uma experiência com Deus e Ele possa agir na tua vida para te dar vitória. Isso aí. Mas vamos lá. Quando ele diz assim, preste bem atenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Olha, uma parte muito linda da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é falando da importância de cada membro do corpo de Cristo. Interessante que ele fala assim, se todo o corpo fosse olho, aonde estaria os pés? Se todo o corpo fosse pé, onde estariam as mãos? Ele começa a conjecturar para que eu possa refletir em você. O que a Bíblia quer dizer para mim e para você é que nós, cada um de nós, com o corpo, precisamos um dos outros. Porque existe, olha só, existe a independência, existe a dependência e existe a interdependência. A gente, como cristão, como ser humano, e conhece a palavra, a gente aprende que o cristão ele é interdependente. O que significa isso? Você busca a sua independência, no sentido humano, de você conquistar o teu espaço, os teus recursos, para que você tenha a sua moradia, o seu alimento, para que você tenha os recursos necessários, porém, você tem a consciência de que você interage com outras pessoas, que você precisa de outras pessoas, como já falamos aqui.
Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sem ter relacionamento ou vida social. Ninguém. Eu e você somos o que somos o reflexo do meio que nós convivemos e daquilo que absorvemos para a nossa vida. Então que eu e você entendam uma coisa. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui dos membros do corpo, falando da importância de cada um, é que eu e você precisa ter a convicção que todas as pessoas, independente do gênero, independente da posição social, independente, sabe, da capacidade acadêmica, independente da cor, da raça, independente de qualquer outra coisa, somos dependentes uns dos outros, ou seja, interdependente é entender que a pessoa, por mais inferior que seja você, ela é útil, ela tem valor, ela é importante, ela é um instrumento de Deus para a sua vida. Então isso faz com que eu e você aprendemos a se relacionar com as pessoas, tratando ela no mesmo nível. Não no nível no sentido da posição, em determinada situação, ou cargo, ou posição, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do convívio social, é tratar as pessoas de igual forma. Não é porque a fulano tem um dinheiro, tem uma condição melhor, você trata ele melhor, porque quer aquele que não tem. Não, não é isso. Não é isso. Então, eu e você aprendemos isso, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Reconhecer que todos nós precisamos uns dos outros. Outra coisa importante, ele fala aqui. Mas ele disse, nunca leste o que Davi, quando estava em necessidade, teve fome, e ele, como eles estavam, ou seja, o exemplo de Davi, é que Davi priorizou a sua necessidade do alimento. Aí ele dá outro exemplo aqui. E disse Esaú, outro camarada aqui, aí eu entro na situação aqui, irmão, que é muito importante. Porque o tema da mensagem é necessidade ou integridade. As pessoas estão priorizando mais a sua necessidade do que a sua integridade. Tem gente vendendo o voto. Tem gente se vendendo para poder conquistar, para alcançar aquilo que precisa naquele momento. E aí tem o quê? Desvio de caráter. Aí não tem integridade. Querido, Deus sabe da minha necessidade e da sua. Por isso que a palavra de Deus diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, cara, a Bíblia está mostrando para mim e para você, não que Deus não saiba dos anseios nossos, não que Deus não saiba das nossas necessidades. Quando a Bíblia diz lá, Salmo 37,5, ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí quando você consegue ali, vai vendo ali o sermão da montanha, vai vendo Jesus falando, o próprio Jesus quando fala ali, fala dos anseios da alma. Como é que Deus, sabendo ele ser um pai, ele não sabe que você precisa comer, que você precisa se vestir, que você precisa se ansiar, que você precisa de um lugar para morar, que você precisa de um lugar seguro, um lugar que possa atingir, que possa atender às suas necessidades. Então que eu e você entenda, Deus sabe dos anseios da tua alma. E aí eu quero dar dois exemplos aqui para você, de que pessoas que priorizaram a necessidade e não a integridade. Amém? Aí diz aqui, Esaú. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Quem conhece a história de Esaú, sabe que a história de Esaú, Esaú era irmão de Jacó, né? Irmãos gêmeos, filhos de Isaac, certo? Com Rebeca, e você vê ali um cenário que muitas das vezes as pessoas, não que ele não tenha em determinado momento cometido erro, não é isso que eu estou falando, mas você vê um cenário em que Esaú desprezou a primogenitura. E a gente sabe que no Antigo Testamento, e não só no Antigo Testamento, a gente sabe que até hoje, baseado em alguns fatos, né, a importância que tem da primogenitura. E você vê que naquela ocasião ali, o primogênito ele não só herdava o controle da herança, como também o domínio da situação. E também herdava a bênção espiritual.
Mas Esaú simplesmente desprezava isso. Desprezava, porque como irmão mais velho, como ele nasceu primeiro do que seu irmão, ele foi o primeiro a nascer, então ele era o mais velho, ele era o primogênito. Ele desprezava isso. Jacó não. Jacó sonhava com isso, Jacó desejava isso, Jacó valorizava a primogenitura, ele sabia a importância da primogenitura, ele sabia que aquilo era muito importante para a sua vida espiritual e para a sua caminhada. Ele sabia. E tem pessoas, irmão, que estão preocupadas com aquilo que sabe, é no momento, está preocupado com os seus anseios de alcançar aquilo que ele quer alcançar, independente se aquilo agrada a Deus ou não. O que mais tem hoje é pessoa preocupada em fazer aquilo que agrada a si próprio. O que tem mais pessoa fazendo isso? Ah, não vou falar isso não porque eu vou desagradar meu amigo, vou desagradar minha amiga. Não, irmãos, é lógico que a gente não vai falar de forma grosseira, desrespeitosa, em momento que não é oportuno. É igual você chamar a atenção de uma pessoa publicamente, entendeu? Então você evita esse tipo de situação. Você quer conversar, falar com a pessoa, você vai esperar a oportunidade, mas vai falar, não vai deixar de falar, vai pedir a Deus sabedoria e vai falar. Então aprenda uma coisa, a tua integridade está acima da tua necessidade. Se você observar a atitude, justamente a atitude, sabe, a atitude de Esaú, ele desprezou as coisas espirituais, ele desprezou as coisas que são de Deus. E tem quantas pessoas desprezando as coisas de Deus, valorizando mais as coisas materiais, valorizando o sucesso dessa vida, valorizando, sabe, as posições que pode alcançar nessa vida, porque, meu irmão, a gente está vendo toda hora, as pessoas valorizam mais coisas do que pessoas, valorizam mais pessoas do que Deus, valoriza mais o material do que aquilo que é espiritual. Aí você vê outro camarada que cometeu erro. Davi preferiu cometer adultério que homicídio e não teve limites para priorizar a sua necessidade. Que necessidade? Qual era a necessidade de Davi? Será que Davi tinha essa necessidade realmente? Um camarada que era rei de Israel, um camarada que tinha posição de destaque, era um camarada que tinha não só a posição de destaque por ser rei, ele também tinha outras mulheres. Então, qual era a necessidade de Davi de ter uma mulher que não era de sua, mas era do capitão da sua guarda, para que pudesse cometer esse tal erro? Porque, irmãos, nós alimentamos as vontades que temos dentro de nós. E a nossa natureza é voltada para o pecado. Se o homem não se voltar para Deus, ele vai dar lugar à sua carne, vai alimentar a sua carne, para que ele seja dominado pela sua vontade. Você tem que entender, meu irmão, que Deus te chamou para que você alimente a vontade dele. E a vontade de Deus não é que você ande uma vida de qualquer maneira, que você ande uma vida errada, uma vida de engano, não! Deus quer que você ande uma vida na presença dele. Por isso que eu quero compartilhar uma coisa com você. Integridade é um substantivo feminino com origem do latim, que significa integritate, que significa a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Olha só a colocação. Imparcialidade. Uma pessoa íntegra, ela age com imparcialidade. O que significa isso? Uma pessoa íntegra, ela não vou para o lado do fulano aqui, porque o fulano aqui é pastor, tem dinheiro, é rico, mas está errado, tu está do lado dele pela posição que ele tem. Não vou para o lado do fulano aqui, não, o fulano aqui é pobre, é membro da igreja, é novo convertido. Não. O cristão, ele está do lado do que é certo. É lógico que eu não estou falando aqui porque o pastor, a liderança cometeu um erro que você vai fazer um mortinho na igreja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você ajudar em oração aquela pessoa e pedir a Deus a oportunidade para falar com aquele pastor que a ação dele com aquele irmão não foi errada, independente de ser líder, independente de ser pastor. Porque todos são sujeitos a isso.
O que eu vejo lindo na Bíblia, isso alegra o meu coração, é que a Bíblia mostra homens que tiveram posição poderosas, como o próprio Davi, quando o profeta Natan foi na casa dele e conversar com ele sobre o que ele tinha feito, em que a ficha dele não tinha caído, porque ele se voltou para alimentar a sua carne, a sua natureza, as suas necessidades voltadas para aquela situação. Mas quando Natan chegou até ele, contou uma história para ele. Natan escreveu: Davi, um certo homem poderoso pegou dos seus servos aquilo que ele tinha de mais precioso e tomou para si. E ainda mandou matar aquele servo. Natan estava falando com ele e ele não sabia que Natan estava falando dele. E quando Natan acabou de falar, ele disse: esse homem é digno de morte. Vê como é que Deus trabalha, né? O profeta Natan tinha falado com ele, aí ele falou: esse homem é digno de morte. Aí Natan olhou para ele: esse homem é o Senhor. Quando Natan falou para ele: esse homem é o Senhor, foi que a ficha dele caiu. Foi que ele percebeu a bobagem que ele fez, o erro que ele cometeu. E aí a Bíblia diz que ele se arrependeu, se humilhou. Aí você vai lá para o Salmo 51, a partir do versículo 11, quando ele diz assim: não retire de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Aí ele começa a fazer oração, né? Começa a fazer oração, né? Que é teu louvor, crie em mim, ó Deus, né? Um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Você vê que o homem comete erros, mas precisa se arrepender. E houve um arrependimento aqui. Então a integridade, você vai perceber na Bíblia alguns homens que eram chamados de íntegro perante Deus. Você vê que Provérbios 28,6 diz assim: melhor o pobre que anda na sua integridade do que os caminhos perversos, ainda que seja rico. Irmão, não é que toda pessoa rica seja perversa, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é que toda pessoa pobre seja íntegra, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. Tem quantos pobres que são mau caráter, que não são íntegros? E tem quantos pobres que têm caráter e que são íntegros? O que a Bíblia está dizendo, ensinando para mim e para você, é que é melhor ser pobre e íntegro do que ser rico, sabe, e ser mau caráter. É isso que a Bíblia está ensinando. Não é que a Bíblia está dizendo que todo rico é mau caráter e todo pobre é íntegro. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está instruindo a mim e você a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa justa, a ser uma pessoa correta, a ser uma pessoa que valoriza aquilo que é certo, a ser uma pessoa que é do bem. É isso que a Bíblia está ensinando, para mim e para você. Não adianta, irmão, eu posso andar com a bandeira do bem, dizer que sou do bem, ter a aparência do bem, mas Deus sabe quem eu sou. E hoje em dia tem muita gente vivendo de fachada, vivendo de aparência, está até na igreja, está até dizimando, está até ofertando, está até cantando, está até louvando, está até pregando, sabe? Está à frente com a hora do trabalho, está à frente, mas tem uma vida reprovada por Deus, porque não faz aquilo que é certo, vive de aparência. Agora, não cabe a mim julgar. A Bíblia, ela diz o seguinte: o mal por si se destrói, e quem sofre com essa situação é você. A Bíblia diz assim: aqueles que querem viver piamente padecerão perseguição, porque não é fácil lidar com esse tipo de gente. Diz que está na igreja, e às vezes até está indo na igreja, mas só que ele entra na igreja e sai da igreja, mas não dá crédito à palavra, não se envolve com a palavra, não se envolve com a obra de Deus, não quer servir a Deus, está aí na igreja. Está aí porque talvez a igreja seja o seu clube social, seja a maneira de ele, sabe, ter a sua convivência, o seu meio social. Mas não tem aqui, não vê a igreja porque está arrependido, não vê a igreja porque quer uma mudança de vida, não vê a igreja porque precisa se alimentar da palavra, não vê a igreja porque precisa ouvir a palavra de Deus. É isso que precisa entender.
integridade pode ser descrita como honradez, pureza ou inocência. Pode designar atitude ou plenitude moral, sendo as características de uma pessoa incorruptível. Exemplo, o juiz era respeitado por todos os seus colegas, porque era um exemplo de integridade. Irmão, isso é que Deus quer ver. A melhor maneira de você pregar o evangelho para alguém é você ser uma pessoa íntegra. É você valorizar mais o seu caráter. Hoje, infelizmente, na igreja, está valorizando mais talento do que caráter. Não adianta, irmão, você colocar uma pessoa na igreja que tem um dom, tem um talento, sabe? Tem o dom de pregar, o dom de louvar, o dom de tocar, sabe? O dom de liderar, mas não tem caráter. Na Bíblia, Deus não valoriza isso. Deus valoriza caráter. Deus valoriza a integridade. Por isso que Deus me deu essa mensagem: necessidade ou integridade. Deus quer você uma pessoa íntegra. Deus quer você uma pessoa de caráter, uma pessoa de personalidade. Porque uma pessoa que tem integridade, ela tem personalidade. Porque uma pessoa que não tem personalidade, irmão, é a pessoa que ela muda o seu conceito, o seu pensamento de acordo com a circunstância. Se a circunstância aqui para ela é melhor, ela mudou o pensamento. Se a circunstância para aqui é melhor para ela mudou para cá. É uma pessoa que tem deficiência e desvio de caráter, é o que mais tem hoje. E interessante, irmão, que você é dentro da igreja. Não é que você não possa estar suscito a errar. Eu e você estamos suscitos a errar, a cometer erro. Mas Deus quer ver em mim e você um esforço para sair dessa situação, para vencer essa situação. Deus quer você uma pessoa íntegra, porque a integridade de Deus em você vai manifestar o poder de Deus, vai manifestar a presença de Deus, e Deus vai agir na tua vida, Deus vai agir na tua família, e Deus vai te dar vitória. É isso que Deus quer fazer. Aleluia, glória a Deus. Toda integridade é uma necessidade, mas toda necessidade não é íntegra. Olha a diferença. Toda integridade é uma necessidade. Irmão, a necessidade que está acima até da comida, do sono, sabe? E da bebida, é a integridade. E vamos para a Bíblia, vou mostrar para vocês que não é heresia. Quando o diabo chegou para Jesus, transforma essa pedra em pão. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus chegou lá para a mulher samaritana, que ele pediu a ela água, ela disse assim: mas tu és, como tu sendo judeu vai falar com samaritano? Jesus conhecendo, Jesus sendo Deus, além de Jesus estava ali 100% homem, 100% Deus, como Deus ele sabia. Ele sabia que aquela mulher já teve 5 maridos, estava com 6 que não era dela também. Mas o que Jesus queria dizer para ela foi o quê? A água que eu te der, tu nunca mais terá sede. O que Jesus quer mostrar para mim e para você, que a sede humana, a sede que o nosso organismo tem com o ser humano, que é uma necessidade para viver, não é mais importante do que a palavra. Por isso que Jesus disse: a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você, irmão, que as necessidades que são prioritárias para viver não é mais importante do que a palavra de Deus. Não é mais importante do que o Deus da palavra. E aí você vai: água, pão, dormir, é bom? É. Faz falta? Faz. Mas o mais importante que Deus também não. O que Deus quer dizer para mim e para você, irmão, é que Ele sempre vai querer que eu e você priorize como necessidade a nossa integridade. Eu sei que não é fácil. Falar fica fácil, mas viver. Integridade não é o que você aparenta manter quando todos observam. É quem você é quando ninguém está te olhando. Isso é integridade. É um nível de moralidade excelente, sem importar-se com o que está acontecendo a seu redor.
se eu preciso andar com a roupinha mais velhinha, porque eu tenho que agradar, porque eu tenho que andar com a roupa mais bonita, porque eu sou crente, eu não posso ter uma roupa inferior, porque onde eu trabalho. Não. É lógico, se eu puder ter uma roupa melhor, eu vou ter, mas a minha preocupação não é a roupa melhor, a minha preocupação é eu demonstrar para as pessoas o caráter de Cristo em mim. A minha preocupação é demonstrar Cristo em mim. A minha preocupação é que Cristo seja revelado através de mim. Porque isso precisa ser prioridade na minha vida e na sua vida. Quando você prioriza Deus, você tem integridade, porque Deus vai derramar unção sobre a tua vida, vai ajudar você a se libertar do mau caratismo, a ser uma pessoa íntegra, a encarar o problema, a luta, a dificuldade com a verdade e com a palavra de Deus. Cristãos que estão dentro da igreja hoje vivendo uma vida miserável, uma vida de derrota, uma vida de enganar a si mesmo, uma vida em que está reprovado por Deus. Irmão, não estou dizendo que Deus quer que essa mudança seja assim. A gente sabe que tem áreas da nossa vida que é difícil. A gente sabe, irmão. Eu sempre falo aqui na igreja que o nosso maior problema somos nós mesmos. Eu sempre falo. Se você não entender isso, irmão, você vai ter vários problemas. Se você achar que você é todo certinho, que só as pessoas têm problema, ou se você achar que só você tem problema e que os outros não têm problema, você vai ter um problema terrível. Querido, é lógico que dependendo do ambiente que você conviveu, você pode herdar coisas ruins, absorver coisas ruins, aprender coisas ruins. Eu sei que não é fácil. Se libertar de coisas ruins na nossa vida não é fácil. Por isso que o apóstolo Paulo falou aqui, eu aprendi. Não é ele não nasceu sabendo, ele não nasceu convencido da situação, não, ele aprendeu a lidar com as situações da vida. E Deus quer ensinar a mim e a você. Por isso que a integridade, ela está além da necessidade. A integridade é a maior necessidade. A integridade é a prioridade das necessidades. E eu e você precisamos entender isso. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a gente aprende aqui. As palavras de quem é íntegro não mudam. Ele não usa jogo de palavra, de maneira que você nunca sabe qual a sua posição. Seu sim é sim, seu não é não. Ó. E o que passar disso vem do maligno. Seja, porém, vosso falar o quê? Sim, sim, ou não, não. Porque qualquer que passar disso é procedência maligna. Mateus 5,37. Irmão, é o que mais tem. Crente 7,1. Crente 7,1. Que é isso, pastor? Quando eu digo crente 7,1, na verdade, esse cara não é crente, ele usa o título de crente. Ele usa a capa de crente. Ele está na igreja, está indo na igreja, mas nunca foi liberto. E não quer ser liberto, porque se quisesse ser liberto não era mentiroso, não era armador, não era 7,1, não ficou contando história para os outros. E pensa que Deus não está vendo. Pensa que Deus não está vendo a sua atitude. Chega na igreja com pele de ovelha. Chega quando vê, na igreja mansinho, como se fosse aquela ovelhinha, coitadinha. Ainda essa semana eu mandei com um amigo, já lá em 1 Timóteo, lá, 2 Timóteo, aparência de misericórdia, mas não estáis se afastais. Estava de coitadinho, conta a história triste, para te comover, para mexer com você, para trabalhar no teu emocional, para te enganar, para te dar volta, sabe? Para agir de má fé com
erros, sim. Um irmão ligou para mim e disse assim: pastor, Deus me abençoou. O que foi? Não, eu comprei um carro aí, e o carro dá para mim ganhar um dinheiro. Falei, é? E como é que é a situação do carro? Não, o carro tem busca e apreensão, mas é uma história meio antiga, sabe? O cara comprou o carro, não pagou e tal. Falei, irmão, Deus não está nesse negócio. Se o carro tem busca e apreensão, é que o carro foi vendido, foi financiado, o cara não pagou. Se ele não pagou, não é dele, é da financeira. Como é que eu vou comprar um carro que não é do cara, é da financeira? Eu estou comprando roubo. Eu estou compactuando com coisa errada. E ainda bota Deus em coisa errada, pensando que Deus está envolvido com isso. Ainda diz que Deus o abençoou. Deus não te abençoou não, irmão. Deus não te abençoou não. Deus não compactua com coisa errada. Quem compactua com coisa errada é o diabo. Quem quer compactuar você com coisa errada é o Satanás, que quer te levar para o inferno, e você está pensando que é ir para o céu. Ah, cair na cilada? Pode ser. Peça a Deus misericórdia, Senhor, dá os carros. Faz esse cara pegar esse carro de volta. Faz eu devolver o carro para ele. Ele é que eu perco uma parte do dinheiro. Faz ele me devolver meu dinheiro. Mentira dessa. Eu não posso compactuar com isso. Irmão, aprenda uma coisa: cristianismo é integridade. Deus é íntegro. Deus é íntegro. Olha o que ele diz aqui: seu objetivo é agradar a Deus e fazer o que é certo. O objetivo do cristão que tem uma vida de integridade, ele quer agradar a Deus e fazer o que é certo. Não é fazer o que dá certo, não. O que mais tem hoje é as pessoas fazendo o que dá certo. É dentro da igreja, é oba, é pula para lá, é pula para cá. Eu não estou falando de evento para determinado jovem, de acordo com o jovem, não é isso que eu estou falando, irmão. O importa é a essência. Não estou aqui para, não pode pular, não pode dançar. Irmão, a Bíblia diz que Davi dançou na presença de Deus. Agora, dançar na presença de Deus é uma coisa, e dançar na carne é outra. Dançar na carne é para se exibir, é para mostrar que sabe, é para mostrar que pode, é para mostrar que é. E cristão não se exibe. Cristão, ele está preocupado em demonstrar para Deus que ele quer uma mudança, uma transformação, e que ele está alegre na presença do Senhor. Uma pessoa pode ser muito estimada pelos homens, mas abominável aos olhos de Deus. E disse-lhes: vós sois os que justificais vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas 16:15. O que mais tem igreja aí fazendo culto a homens? Sabe? Faz mais homenagem ao homem do que a Deus. Faz mais homenagem às pessoas do que a Deus. Glorifica mais o homem do que a Deus. Irmão, é lógico. Você está na igreja, chegou um chefe de Estado, chegou um líder, chegou um determinado político que é considerado pela Bíblia uma autoridade. Você vai recebê-lo. Receber uma coisa. Agora, coloquei ele aqui no púlpito é outra coisa. Coloquei ele no púlpito é outra coisa. Se eu vejo que ele tem temor de Deus, se o Espírito Santo de Deus testificar no meu coração, para que eu dê a oportunidade dele dar uma palavra para a igreja, uma saudação, amém. Mas se não, irmãos, está conosco nessa noite o fulano de tal. Eu queria que a igreja aplaudisse a Deus pela vida dele, uma autoridade que, segundo a Bíblia, é constituída por Deus. O cara pode ser da Umbanda, o cara pode ser, sabe, maçom, o cara pode ser de partido comunista, mas eu vou honrar a autoridade dele, porque Deus manda honrar. Agora não significa que eu vou compactuar com aquilo que ele ensina, com os pensamentos dele, com a ideologia dele. Tem que saber separar isso. Nós temos que entender isso. Aprenda isso. Eu quero compartilhar com você 2 exemplos de integridade. Ainda ontem o Espírito Santo de Deus falou sobre isso. Fui na casa de uma irmã e tive a oportunidade de estar com o pai dela lá. O pai dela
para mim, o Espírito Santo deu essa palavra para o pai dela. Eu disse para minha filha, esse homem aí é um homem de Deus. E para mim ele é um homem de Deus, com suas deficiências, como também tem as minhas. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem o quê? Diga comigo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso. O que Deus quer. E Deus testemunhou de Jó para quem? O diabo. Deus quer testemunhar o diabo sobre você. Deus quer dizer para o diabo: viste minha serva, meu servo, viste lá, não se corrompeu, não se envolveu com mentira, nem com fofoca, nem com conversa fiada, nem com coisa errada. Não. Viste meu servo e minha serva, espera no meu tempo, está esperando a minha hora, está esperando em mim, está esperando o esposo, está esperando a esposa, está esperando o momento certo, está esperando eu abrir a porta, porque eu sou o Senhor que guardo, sustento, conservo, abençoo e dou vitória. Irmão, tem que entender isso. Jó é o homem íntegro. E Deus deu testemunho de Jó. Deus quer dar testemunho de você. Você observa uma coisa? O camarada é cristão, onde ele mora, ninguém sabe que ele é cristão. Por quê? Será porque ele tem vergonha? Será que ele tem vergonha de pregar o Evangelho? Ou será porque ele não tem coragem de pregar o Evangelho porque ele não demonstra a vida de cristão, de servo de Deus? Vivemos hoje nisso. Porque geralmente, na maioria das vezes, a pessoa não prega o Evangelho não é porque tem vergonha do Evangelho, não. É porque ele tem vergonha dele mesmo. Porque ele não vive o Evangelho que ele deveria viver, ou que ele deveria pregar. Outro camarada, que era exemplo de integridade, quem é? João Batista. O que aconteceu com João Batista? Sua cabeça foi trazida num prato, dada à jovem Salomé, e ela o levou à sua mãe. Meu amigo, aprenda uma coisa. Satanás pode até mandar cortar a tua cabeça, mas aprenda uma coisa: é melhor que corte a tua cabeça, mas que você permaneça íntegro perante Deus. Eu não estou dizendo para você sair por aí afrontando todo mundo, não. Chegar lá na boca: cadê o chefe aqui na boca? Mas não! Não é assim, não. Chegar no ambiente onde tem domínio de milícia: cadê esses milicianos? Não é assim, não. A gente tem que falar do amor de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora você não vai se dobrar o quê? Ao sistema. Não vai se dobrar o quê? As coisas erradas. Tem muito crente recebendo dinheiro de milícia, recebendo dinheiro, sabe, de tráfico, Irmão, para com isso. Que história é essa? Que negócio é esse? Como é que eu vou receber dinheiro ilícito, dinheiro de corrupção? Não posso fazer isso. Deus não permite isso. Você não precisa de dinheiro de corrupção. Você tem Jesus. Jesus é o provedor. A igreja onde você congrega, peça ajuda lá, o seu pastor, peça ajuda lá os irmãos. Deus vai levantar meios, recursos. E se não tiver condição a igreja, Deus vai levantar alguém para abençoar a sua vida. Para fechar e para terminar, conclusão. Diga comigo: característica de integridade. Isso. Primeiro, é a mesma pessoa. Uma pessoa íntegra, ela é uma mesma pessoa em qualquer lugar. Ela não muda. Ela é a mesma pessoa. Ela não se esconde. Ela não nega a sua fé. Ela não nega o seu Deus. Ela não nega. É diferente. A segunda coisa, diga comigo: quem somos determina o que fazemos. É, irmão. Aquilo que a gente faz revela o que nós somos. Não tem para onde correr. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Terceira coisa, perder a integridade. Diga comigo: perder a integridade é perder a identidade. É o que acontece. Quem perde a integridade, perde a sua identidade. Tem muita gente, infelizmente, irmão, que perdeu a sua identidade. Ele não tem identidade.
A identidade dele é circunstancial. Depende do lugar, depende de onde ele está, depende de que lado ele está, depende de vários fatores. Você tem que entender isso. Precisamos entender que o cristão ele precisa ter integridade. Para terminar, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Olha que coisa linda. Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. Você abre sua Bíblia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Este é o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de forno ardente e da tua mão, ó rei. Mas ele olha aquela coisa linda. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ei, meu querido, Deus está falando contigo e comigo nessa noite. Você tem que entender que a tua necessidade não pode ser maior do que a tua integridade. Não importa a luta que você está passando, seja uma pessoa íntegra, seja um cristão verdadeiro, seja um cristão autêntico, seja um cristão com identidade, seja um cristão onde você chega, as pessoas vão ver que você não se corrompe, que você não cede, que você não tem uma deficiência de caráter baseado na circunstância. Não, você permanece o mesmo, porque Deus tem isso para a sua vida. Amém? Estamos chegando ao término. Então a mensagem dessa noite foi o quê? Necessidade ou integridade. Querido, estamos chegando ao término. Eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos no mês de outubro. E esse mês de outubro nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos Apóstolos. Certo? E o versículo do mês é Salmo 122, 1. Qual versículo? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Você possa pensar sobre isso. Deus tem uma obra na tua vida, tem uma obra na minha vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer tirar você do seu cativeiro. Mas que você valorize. Que você seja uma pessoa íntegra. Não deixe que os problemas nem as circunstâncias manipulem você. Creia no Deus que tem poder de moldar você. Ter deficiência de caráter todos nós temos. Cometer erros todos nós cometemos. Mas se humilha nos pés do Senhor. Diz: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Não quero viver uma vida reprovada por ti. Não quero viver uma vida que não seja de integridade. Não quero viver uma vida que não tenha identidade. Deus tem bênção para a sua vida. Amém? E Deus continue dando a vocês, a cada um de vocês, uma semana de bênção, de vitória. Que Deus continue a renovar as tuas forças. Que Deus continue a te surpreendendo. Que Deus continue visitando o teu lar, a tua casa, a tua família. Que Deus continue fazendo a boa obra na tua vida. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração, te dê graça para você suportar as lutas, para que você possa fortalecer a sua vida na presença de Deus, para que você possa caminhar na igreja do Senhor, que é a porta do céu. Que Deus entre com seu poder e glória na tua vida, para que você priorize Deus na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Faça assim com as tuas mãos, tome posse em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do seu Filho Jesus Cristo, as ternas e doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que com fé e perseverança aguarda a volta do Senhor Jesus, e todos digam: